Boa noite, Pai do Senhor, boa noite, Marquinhos, boa noite a todos. Amém? Amém. Boa noite, Apóstolo Antônio Cristiano, Jaqueline. Boa noite, povo de Deus. Gisele. Glória a Deus. Vamos iniciando aqui mais uma live, né? Em nome de Jesus. Gustavo tá aí também. Marquinho, boa noite. Deus abençoe. Paz do Senhor, meu irmão. Firme na rocha. Graça e paz. Vamos, dar início a mais uma live aqui. Mais um dia, de ministração da palavra do Senhor. Mais um dia de adoração. Mais um dia buscando a face do Senhor na nossa vida, que nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos nos rendermos à vontade dEle, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Acredito que tem mais gente chegando aí, muita gente vai vendo que está tendo a live e entra, Fala, Tocha Humana, Anderson, um abração, meu querido. Deus abençoe. Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Êxodo 14, 1. Vamos esquentando as turbinas aqui, Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos orar e vamos, ver o que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Abra aí, meus queridos, vamos ler nessa palavra do Senhor. Eu só vou alterar aqui a música, só um minutinho. Aleluia. O som aí tá bom, gente? Tudo beleza? Fala aí ok pra mim aí. Se tá me ouvindo bem, se o fundo musical não tá alto, ou se tá muito baixo, Amém? Vamos lá? Êxodo, Marlene, Pai do Senhor, minha querida. Deus abençoe. Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Eu quero a gente meditar na palavra de Deus, nesse livro de Êxodo, esse livro maravilhoso. O que Deus tem para nós hoje? Vamos pegar alguns textos aqui da palavra. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Assentareis ali o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então o faraó dirá do filho de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Amém? Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai querido, mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Estamos aqui no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Estamos aqui porque nós somos dependentes do Senhor. Estamos aqui como igreja, reunidos em espírito diante de ti, Senhor. Porque o Senhor disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em teu nome o Senhor estaria ali. E nós cremos que o Senhor está presente, pois posso sentir a tua presença aqui neste lugar, junto com os meus irmãos, Senhor. Dá-nos da tua palavra, Senhor. Revela-nos que nós possamos ter os olhos em ti, somente em ti, Senhor. Porque tu és a nossa salvação, tu és o nosso refúgio, tu és aquele que nos sustenta, tu és o nosso Pai que nos ama. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muitas das vezes na vida da gente, Deus nos permite passar por situações que nós olhamos assim e falamos assim, não tem solução. Aparentemente não tem solução esse problema. O que nós temos vivido nesses dias, a gente olha tantos problemas, tantas coisas acontecendo e pessoas perdendo empresas, perdendo emprego, uma situação de doença, de
talvez não da doença em si, mas de uma expectativa de morte, de desespero, né? Problemas no governo, problemas em vários lugares que talvez, eu acredito que nós nunca vivemos nada disso, né? Então nós nessas situações nós nos sentimos tão incapazes, né? Porque elas são tão complexas e a gente fala assim, ah, mas e agora? O que nós vamos fazer? Né? E agora? Como nós vamos sair dessa? Qual é a saída? Né? Então esse texto aqui que eu comecei a ler com vocês, né, para a gente meditar, Êxodo capítulo 14, né, nós vamos dar uma explanada em Êxodo aqui, pegar alguns textos, tá? Para quem não conhece também, né, da palavra de Deus, né, que muita gente nos ouve, nos assiste, para entender um pouco do que a gente está falando. Então olha só, o Senhor ele vira para Moisés, depois de tirar o povo do Egito, né, lá da terra da servidão, e ele consegue chegar num lugar e o Senhor fala assim com ele. Disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar diante de Baal-Zefon. Então o faraó, que estava perseguindo o povo de Israel, ele dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Queridos, Pi-Hairote, essa palavra quer dizer beco sem saída. Engraçado esse nome, né? Beco sem saída. E eles chegaram numa situação que eles acamparam de frente para eles o Mar Vermelho. De um lado a palavra fala as montanhas de Migdol, montanhas altas, ou seja, não tinha como eles saírem para um lado porque eram montanhas muito altas. Do outro lado, Baal-Zefon, terra de canibais, ou seja, se for para frente, nós temos o mar. Se for para um lado, nós temos que subir e escalar uma montanha. Se for para o outro lado, nós temos a terra de canibais. E se voltar, o exército egípcio está atrás de nós. E agora? E agora? Então, eu quero meditar um pouco nesse texto com vocês, né, para a gente poder entender um pouco dessa história, né, e ver o que o Senhor tem para nós, né, hoje. Quando o povo estava no Egito, escravo do Egito, o Senhor chamou Moisés, né, tá lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disserem: o Deus que vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o nome? E o que eu direi? Moisés ele estava cuidando das ovelhas, e de repente, no capítulo 3, conta que ele viu a sarça ardente, ou seja, um arbusto que queimava e não consumia. E Moisés ficou admirado com aquilo. E ele foi se aproximando e Deus começou a falar com Moisés. Deus se revelou a Moisés. E Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é sagrado. E Deus ali falava com ele, e Deus mostrou para Moisés o plano de Deus. Pai do Senhor Sharon, Deus abençoe. Em nome de Jesus, abraço na sua mãe. E Deus falou com eles, falou com Moisés: eu tenho um plano, eu quero que você faça parte desse plano, de tirar o meu povo do Egito, que estava sendo escravizado. E Moisés ele disse: Senhor, mas quando eu for diante do povo e falar: o Deus de nossos pais me mandou, quem que eu vou falar? A quem, o que eu direi? O que eu falarei para eles? Então Deus diz o seguinte, versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse-lhe mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O som, Simone, o som da minha voz ou louvor? Né? Eu estou falando baixo. Fala aí para mim, por favor.
Eu sou o enviou. O eu sou o enviou. Deus, ele... Eu sou. Eu sou. Mas qual a definição de eu sou? Eu sou é tudo que você precisa. Eu sou é tudo aquilo que nós necessitamos. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Rafá, aquele que cura. Jeová de Siquenu, minha justiça. Então Deus estava falando, Moisés, eu sou tudo que vocês precisam. Se há alguma coisa que vocês necessitam, sou eu. E Deus já tinha dado tudo isso. O clamor do povo de Israel estava chegando até os céus. O povo estava sofrendo escravizado. Se a gente for iniciar aqui em Êxodo, fala que Faraó mandou matar as crianças, só que as parteiras temeram a Deus, mandou matar os meninos. E as parteiras temeram e não matavam os meninos, porque era a ordem do Faraó matar os meninos, para que o povo não se multiplicasse e criasse força para destruir o Egito. E as pessoas, com temor de Deus, toda vez que nascia um menino, ela pegava e guardava aquele menino e levava aquele menino e escondia ele. E assim o povo se multiplicava. Faraó mandou chamar. As parteiras e falou, o que vocês estão fazendo? Os meninos estão vivos. E as parteiras disseram, ó Faraó, essas mulheres de Israel, né, essas mulheres judias, hebreias, elas são tão fortes que quando eu chego lá, os meninos já nasceram, eu nem sei cadê os meninos. Então Deus, ele planejou porque o povo estava sofrendo. A palavra fala que os egípcios, né, Faraó mandou colocar algozes, pessoas, homens, para subjugar o povo de Deus. E o povo começou a clamar e a pedir. Então, quando Deus ele fala para Moisés, que ele se apresenta a Moisés, ele fala assim, Moisés, o eu sou te enviou. Você vai falar isso para o povo. Para eles entenderem que eu sou tudo que você precisa. O que você tem necessitado, meu querido? Pai do Senhor, Gabi, Deus abençoe. O que nós temos necessitado? O que você tem necessitado? Deus é o que nos completa, Deus é tudo. Deus não precisa de nada, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus não precisa de alimento, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de ar para respirar. Deus não precisa de nada. Ele não precisa, na verdade, nem de nós. Mas Ele nos ama e nos quer. É diferente. Ele não necessita de nada para a sobrevivência dele. Mas é por amor que Ele nos resgata, que Ele nos deseja, que Ele nos quer como filhos. Então a palavra fala que Moisés, né, ele fala para Deus, né, que não sabia conversar, e Deus fala com ele, seu irmão vai com você, Arão, e ele vai falar. E vocês vão falar para Faraó que eu quero que o meu povo saia para me adorar. Então, queridos, Faraó ele endureceu o coração. Olha só, Êxodo capítulo 5, Faraó, porém, respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Olha a ousadia de Faraó, né? Quem é o Senhor? Né? Quem é esse Deus? Né? Para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel. Êxodo 5, versículo 2. Faraó endureceu o coração. E depois de vários prodígios, várias coisas que Deus permitiu que Moisés fizesse, o cajado, vários sinais, a mão dele fica doente e tudo. E mesmo assim, Faraó endureceu o coração. Então Deus, ele fala assim, então tá bom. Deus permite, Deus começa a enviar pragas no Egito. Primeira praga de sangue. E a gente começa a ver, queridos, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus,
A palavra de Deus nos mostra, né, assim, o poder de Deus e como que Deus vai agindo. E todas as 10 pragas que Deus combate no Egito eram 10 deuses do Egito que haviam naquela época. Que o povo de Israel provavelmente se ajoelhava diante desses deuses também, porque eles aprenderam mais de 300 anos no Egito. Se eu não me engano, 300 ou 400 anos. Eles aprenderam a adorar esses deuses. Então Deus começa, né, com a primeira praga, praga de sangue. Então disse o Senhor a Moisés, está lá no capítulo 7, versículo 14. O coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, quando ele sair às águas, esperarás por ele à beira do rio. Tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás, ó Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. E com esta vara que tenho na minha mão, ferirás as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E assim Moisés fez. Tinha um Deus no Egito que era o Deus Rapi. Ele era protetor das inundações do Nilo. Ele não permitia que o Nilo transbordasse. Era um dos deuses. E Deus já começa agindo ali. E lá a palavra fala que a água se torna em sangue e os peixes morreram. O rio cheirou mal. A segunda praga, praga das rãs. Após isso vem as rãs, muitas rãs, numerosas rãs. Quem assistiu, né, o filme, né, vai entender também. Mas quem lê a palavra, né, que tem o conhecimento direto da palavra, também entende. Mas igual eu falei, tem muita gente que nunca ouviu falar, né, dessa história. Então, as pragas das rãs era a deusa da fertilidade. Mais uma entidade que Deus estava combatendo ali no Egito. Terceira praga, praga dos piolhos. Para o povo egípcio, o pó da terra era considerado sagrado. E o pó da terra começou a virar piolho e se tornou em praga para eles. Aí Deus, desbaratinando, né, mais um dos deuses do Egito, Deus com letra minúscula, né, do Egito. Praga das moscas, Beuzebu. A quarta praga, a praga das moscas, está lá no versículo 20 do capítulo 8. Só estou dando uma passada, queridos, não vou ler porque o texto é grande. Né? Quinta praga, praga da peste dos animais, simbolizando o deus Amon, forma de carneiro, no Baixo Egito, forma de touro e bode. Mais uma praga. A praga da peste dos animais. Sexta praga, a praga das úlceras, deus Tifon. Curava doenças através das cinzas do altar. Sétima praga, praga da Saraiva. Deusa Sarafes, protetora da lavoura. E caiu Saraiva do céu e destruiu toda a sua lavoura. Oitava praga, praga dos gafanhotos. Deusa Ísis, protegia as plantações também. E Deus combatendo as pragas. Nona praga, Deus Ra, Deus Sol, que simbolizava, né, o próprio Faraó, chamado Filho do Sol. O Faraó era chamado Filho do Sol. Praga das trevas. Ficou tudo escuro. Porque houve uma escuridão tamanha que ninguém conseguia enxergar nada. E por último, queridos, conforme Faraó tinha perseguido e matado as crianças dos hebreus, a última praga foi a praga dos primogênitos. Foi a 10ª praga. O Senhor permitiu. Com isso,
A palavra fala que Faraó não suportou. Ele não suportou, ele cirou muito. E ele falou, então tira o povo daqui. E ali a palavra de Deus diz que naquela noite, quando o povo ia sair, houve Páscoa. Para quem não conhece da história, a festa da Páscoa, a primeira Páscoa foi no Egito. E Deus orientou a matar um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito físico. Era para matar o cordeiro e eles assariam aquela carne e comeriam da carne do cordeiro. Tomariam vinho e comeriam as ervas amargas. E Deus falou que nessa 10ª praga era para pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, de forma que o anjo da morte, quando viesse, ele não entraria naquela casa. Ali foi a primeira Páscoa. Deus ali está mostrando que Deus estava com um plano de libertar o povo. Deus estava com o propósito de libertar o povo da escravidão do Egito. Quem é o nosso cordeiro hoje? Jesus é o nosso cordeiro. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele entra na nossa vida e ele faz uma vida nova. Ele muda a nossa história, ele muda a nossa forma de pensar, ele muda a nossa forma de agir. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele vem e nos convence do pecado. E a gente começa, quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas, o Espírito Santo ele vem e habita dentro de nós. Muita gente nesses dias está preocupado com várias coisas, né? Igual eu falei aqui no início, né? Mas que situação complexa é essa? Que coisa assim que a gente não vê uma saída, a gente não consegue enxergar o que vai acontecer amanhã. Nós não precisamos de enxergar o amanhã. Nós precisamos de ter Cristo em nossa vida, é diferente. Nós precisamos de confiar no Senhor. Nós precisamos de colocar o nosso coração no Senhor. O que o Senhor disse para Moisés? Eu sou o enviou. Deus é o eu sou na sua vida, meu querido. Deus é tudo aquilo que você necessita, não só de coisas. Ele pode te dar coisas. Ele pode te livrar. Ele pode te guardar. Mas nós também não devemos buscar a Deus só por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós precisamos de buscar a Deus porque Ele é. Pelo que Ele é o nosso Pai. Ele nos amou, a palavra diz, João 3,16, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o amor de Deus em nossa vida. Vou pegar aqui João capítulo 1. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 12, versículo 11. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Versículo 12. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Querido, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Vocês lembram quando a gente vai lá em Gênesis e a gente começa a ler Gênesis, né? Que Deus disse, haja luz e houve luz. Deus falava, acontecia, o Verbo, Deus de falar. A palavra está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, era o próprio Deus.
todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele. Através de quem? Através de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus, querida. A solução é Jesus. O caminho é Jesus. O nosso alvo, igual Paulo fala, é Jesus. Nós temos que olhar e realmente com o coração alegre falar assim, o Redentor vive, eu sei porque eu tenho um Salvador, eu sei porque Ele me amou tanto que Ele deu a vida dele por mim. E o que Ele não fará diante de todas essas coisas? A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue. Minha vida não é minha, a sua vida não é sua. Quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, nós somos comprados por Ele. Você não é de você mais. Você é de Jesus. Ele é o seu Senhor. Ele é o teu Deus. E a palavra fala assim, veio para os que era seu, versículo 11, mas os seus não o receberam. Veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Depois você lê lá, Romanos capítulo 11, que texto maravilhoso, fala a respeito disso. Por que o judeu não aceitou Jesus? Ele não aceitou Jesus para que nós fôssemos salvos, para que nós, eu, você, tivéssemos acesso à glória do Pai, tivéssemos acesso ao céu. Deus nos enxertou nele, onde Jesus é a raiz e nós somos os troncos. Nós somos os galhos da oliveira e Jesus é a oliveira. Nós somos enxertados em Cristo para vivermos segundo a vontade de Deus. No entanto, versículo 12, a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome. Olha esse versículo, versículo 12, João 1,12. Aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele veio para nos resgatar. E voltando aqui no texto, a palavra de Deus fala o seguinte, vamos lá, Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto, pois, disse Deus, para que o povo não se arrependa e volte à guerra, vindo à guerra e volte para o Egito. Não. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e então fazei subir daqui os meus ossos convosco. José, quem lembra da história de José, ele falou, eu vou morrer, eu quero que guarde os meus ossos, mas quando vocês saírem do Egito, eu quero que leve os meus ossos daqui, não quero que fique no Egito. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem. Olha que maravilha esse texto. Para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Imagina, queridos, uma multidão, alguns dizem que eram mais de 1 milhão de pessoas saindo do Egito, a comando de Moisés, e Deus coloca uma nuvem
para tapar do sol, porque o exército, o calor é escaldante, a pessoa não suporta, é mais de 45 graus, mais de 40 graus. Então Deus coloca uma nuvem sobre eles, à medida que a nuvem ia, eles iam caminhando por debaixo dessa nuvem. E a palavra de Deus diz que à noite Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles, porque lá é os dois extremos, de dia muito calor e à noite muito frio. Então à noite a temperatura provavelmente chegava talvez a 0 graus ou menos. E Deus cuidando do povo. E a palavra de Deus diz: nunca se apartou, versículo 22, 13 e 22, Êxodo 13, 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Aleluia! Olha o cuidado de Deus. Então Deus, no capítulo 14, ele fala: então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Hairote. O nome para essa mensagem seria Pi-Hairote, beco sem saída, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E queridos, nessa hora, o povo, se a gente for imaginar, se a gente for conjecturar, pensar, nossa, se eu estivesse lá, aquela multidão, e a gente chega num lugar que você olha, é o mar. Como que a gente vai atravessar? Não tem um barco, não tem uma ponte, não tem nada. Como é que vamos fazer? Você olha de um lado, montanhas de Migdol. Você olha do outro lado, Baal-Zefon, terra de canibais. Obrigado, mano. Terra dos canibais. Se voltar, o exército do Egito está esperando, com carruagens, com armas. E aí? Muitas das vezes a gente encontra-se, nessa situação, ainda mais nesses dias. E agora, Senhor? E agora? Para que lado que eu vou? Vou para frente? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vou para frente, tem problema. Vou para o lado, tem problema. Vou para o outro, tem problema. Vou para trás, tem problema. Onde restou, queridos? Qual o lugar que restou para ir? Para cima. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou entrar em oração. Porque a palavra de Deus há promessas para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos promete. O Senhor, Ele nos guarda. O Senhor nos livra. Esses dias eu tive uma experiência em casa com a minha esposa. Eu até acredito, já falei para algumas pessoas, pode ter sido coronavírus que ela teve, não sei se teve, nós fizemos exame, mas ela ficou muito gripada, há uns meses atrás, muito gripada, e ela reclamou de muita dor de cabeça. Não, estou com muita dor de cabeça, nunca tive na minha vida uma dor de cabeça dessa. Quer ir para o hospital? Não, vamos ficar aqui em casa, porque a gente não sabe, era no início da quarentena, a gente não sabe essa situação, quando tu está lá. Vai que eu não estou e chega lá eu pego, já não estou bem, mas eu suporto. Queridos, o Senhor me deu uma orientação, ore, começa a orar. O remédio vai ser orar. Orar de manhã, de tarde, de noite. Unja sua esposa, você é o sacerdote dela, você vai impor a mão sobre ela e ungir ela. E queridos, eu peguei, o Senhor foi me direcionando no Salmo 23, eu meditava no Salmo 23, meditava no Salmo 91 e li o Salmo 91 para ela e falava: repita comigo o Salmo 91 na primeira pessoa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. E nós meditávamos os Salmos. E toda direção que Deus colocava na palavra de Deus a gente fazia. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa saída, Ele é tudo aquilo que você precisa. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. Não interessa.
Quem tem todo o poder é Ele. Ah, mas esse homem está aqui com poder, essa justiça está aqui com poder, um faz, o outro tira, o outro faz, mas quem tem todo o poder é Ele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Se essas coisas estão acontecendo é porque o Senhor permite que aconteça. E o que nós devemos fazer, conforme a palavra diz, é orarmos. Nós precisamos de orar. A palavra de Deus diz orar pelas pessoas que estão em iminência. Cidinha, beijo, amor. Deus abençoe. Então nós precisamos de buscar o Senhor, indiferente de qualquer coisa, indiferente de qualquer situação. Nós precisamos de olhar para o Senhor, entender que Deus tem um propósito na nossa vida. A palavra de Deus fala que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor acampa os anjos dele ao redor daquele que os teme e os livra. Nós temos várias promessas na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de buscar na palavra de Deus. Nós precisamos vamos falar assim, de nos voltarmos para a palavra. Salmo 1, o que a palavra fala? Vou pegar o Salmo aqui para nós meditarmos nele rapidinho aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Querido, meditar não é simplesmente, você leu a Bíblia, eu li. O que você entendeu? Eu não entendi nada. Meditar é eu ler, eu reler, eu remoer aquilo ali, eu ficar pensando naquilo, né? Eu ficar tentando entender o que Deus está querendo me dizer. E Deus responde. A palavra de Deus, ela é viva. Deus, ele fala com você. A palavra, o Senhor disse, eis que vou para o Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai ensinar a vocês a palavra. Quando nós lemos a palavra, a gente tem que orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá entendimento da palavra de Deus. Porque foi através do Espírito Santo que ela foi escrita, por homens inspirados por Deus. Antes, versículo 2, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha só, ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Não substituirão, não se subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, queridos, a palavra de Deus me dá promessas. E eu preciso estar voltado para as promessas do Senhor na minha vida. Eu preciso estar na palavra dele, entendendo que ele nos ama. É uma carta que o Senhor nos deu, mostrando o seu amor para nós. A última ministração que eu fiz, eu falei do amor de Jesus, da morte dele na cruz. E em Isaías, 700 anos antes de Jesus vir a nascer, foi profetizado, Isaías escreveu a morte de Jesus, antes dele mesmo vir. Então, querido, Jesus ele veio, Jesus ele morreu por nós, e Jesus ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Estevão, quando ele foi apedrejado, Estevão foi o primeiro mártir, está lá em Atos dos Apóstolos. Quando ele foi apedrejado, ele falou que ele viu os céus abertos e viu o Filho de Deus à destra do Pai, à direita do Pai.
Há um tempo para o Senhor. Quando nós olhamos esse tanto de coisa, a gente vê várias pessoas falando, mas há um tempo. O Senhor vai permitir muitas coisas acontecerem ainda. Mas Ele tem um plano em nossas vidas. E o que o Senhor tem feito, Ele quer que o Evangelho seja anunciado, Ele quer que a palavra seja pregada, Ele quer que as pessoas se arrependam. Ainda há tempo de arrepender. Ainda há tempo de se voltar a Deus. Ainda há tempo dessas pessoas, né, vamos falar de nós que cometemos o mal, que fazemos o mal, olhar para nós mesmos e falar, Senhor, me perdoa. Eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão na minha vida. Amém, queridos? E a palavra diz, eu vou encerrar aqui. Aproximando, versículo 10, 14, 10. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disse a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos no deserto, Moisés? Olha o que o povo fala, né? Por que nos fizesse isto, tirando-nos do Egito? Não é para isso que te dissemos, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Querido, muitas das vezes nós fazemos isso, nós murmuramos, nós reclamamos, nós não confiamos. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, não temais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso aqui é uma palavra profética, querido. Não temais. O Senhor vai pelejar por você. E você vai se calar diante dele. Você vai ver o livramento dele. Quando Deus opera, pessoas que murmureiam calam. As pessoas que ficam fazendo burburinho, reclamando, elas se calam porque Deus opera um milagre. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Versículo 15. Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem para diante do mar. Continue a trajetória. Fica firme no Senhor. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e pôs-se atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou e pôs diante deles e se pôs atrás. Ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite esses e aqueles não puderam aproximar-se. Então o que aconteceu? O povo de Israel estava na frente, Egito atrás. A nuvem se colocou entre eles. O povo de Israel na frente, a nuvem e o povo Egito atrás. De forma que o povo do Egito não viu o povo de Israel. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E fez o mar terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiam e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, os seus carros e os seus cavaleiros.
Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda nenhum deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas lhe foram qual muro à sua direita, à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia! Olha que interessante, né? O que aconteceu? O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. Olha que maravilha. Queridos, muitas das vezes na nossa vida, igual foi falado, né, nós ficamos preocupados com muitas coisas. Mas nós precisamos de parar de murmurar e voltar ao Senhor. Agradecer a Ele por tudo. Agradecer a Ele pelo pão que Ele põe na nossa mesa. Agradecer pelo trabalho que muitos ainda estão trabalhando, graças a Deus. Agradecer Ele por tudo que Ele tem feito, Ele tem cuidado de nós. E cremos que o Senhor vai agir. Cremos que o Senhor tem um grande plano, um grande propósito para o nosso Brasil, para a nossa nação, né? Em nome de Jesus. Depois disso, a palavra fala que eles chegaram em Mara. E Mara era um lugar de águas amargas. E eles ficaram 3 dias sem beber água, muita sede. E eles chegaram naquele lugar, eles correram para aquelas águas e começaram a beber. Depois eles viram que aquela água era amarga e eles não conseguiam beber, né? Eu vi um estudo falando das águas de Mara. Deus permitiu isso porque as águas de Mara eram águas medicinais, eles precisavam ser curados. Deus, ele deu livramento. Deus deu comida para eles no deserto, fez brotar água da rocha. Deu maná que caía do céu todos os dias. Quando a gente lê o texto, a gente fica maravilhado do tamanho da manifestação do poder de Deus, o cuidado de Deus. E quando eles chegam em Mara, as águas eram amargas, mas eram com o propósito de curar eles fisicamente. E eles foram curados, eles foram sarados, eles foram libertos. Eles agora estavam com uma nova visão. Nós temos um Deus que nos salva, que nos livra. Uma nova história Deus começou dali. Amém, meu querido? E uma nova história Deus começa na sua vida. Nós precisamos de crer, nós precisamos de confiar, nós precisamos de realmente acreditar que Ele tem um propósito. Eu quero encerrar aqui, né? E depois lembrando que também eles chegaram num lugar que era Elim, logo depois disso, das águas de Mara, e tinha 12 fontes de água doce e 70 palmeiras. E eles se acamparam junto a essas águas e ficaram ali por um tempo. Deus cuida, querido. Não esqueça dessa palavra. Beco sem saída, existe um Deus que é o Eu Sou, que nos livra, que nos guarda, que nos protege de todas as coisas. Fica firme no Senhor. Fica firme, porque o Senhor, Ele guarda os seus. A palavra fala que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Nós precisamos de orar. Orar para aquelas pessoas que ainda não se converteram, orar para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, orar pelos nossos familiares que ainda estão no temor deste mundo, não têm conhecimento do amor de Deus. Não estou falando em si de uma religião, estou falando do amor de Deus. O amor que Deus nos amou tanto, que deu o Filho dele por nós. O amor do Pai que entregou o seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida
e vida em abundância. Fale do amor de Jesus para as pessoas, amém? Quero orar com vocês, que Deus possa te abençoar. Abraço para vocês, né, que assistiram, né? Deus abençoe Gabi, né? Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos clamar ao Senhor pela nossa nação, por esse governo, que nós possamos pedir, porque a palavra fala que nós precisamos de orar pelos governantes. Indiferente qual seja, né, a sua pretensão política, qual seja a sua posição política, né, nós precisamos de orar para todos esses que estão em eminência. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Então vamos, né, fecha os teus olhos e vamos orar ao Pai. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do teu Filho amado, Jesus. Senhor, que nós possamos olhar para ti, que nós possamos entender que tu és o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o Filho para morrer por nós. Muito obrigado por este amor, Senhor. Muito obrigado por esse cuidado, Senhor. Que o Senhor possa cercar nossa casa, Senhor, esposa, filhos, filhas, parentela, Senhor, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos entes queridos, Senhor. Guarda cada um deles, livra de todo mal, abençoa a nossa nação, Senhor. Oramos pelo presidente, Senhor, pelos ministros, todos os ministros, senadores, Senhor, governadores, prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais. Que o Senhor venha, Senhor, trabalhar nessas vidas para que eles possam ser justos e corretos, ó Deus. Porque o Senhor deu autoridade para eles, que eles possam executar a autoridade, Senhor, com prudência, em verdade, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que nós podemos ver e pelos que nós também não vemos, mas sabemos que o Senhor tem nos guardado, papai. Muito obrigado, papai. Em nome do Senhor Jesus, colocamos a nossa vida no teu altar. Abençoa-nos, Senhor. Que nós possamos nos render a ti e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, abençoe sua família. Eu estou lembrando aqui, ontem, né, o pastor José Berto, ele contou testemunho de fé, né, do que Deus fez na vida dele, na vida do Davizinho. Depois vocês assistam lá, foi muito impactante, tá? Tá lá no Facebook, na Transcultural Divinópolis, né? Foi a ministração de ontem do pastor José Berto, né? Escute as outras ministrações também, tem muita palavra abençoada aí para sua vida que pode te direcionar, viu? Beijo para vocês, fiquem na paz em nome de Jesus, tá? Amém. Deus abençoe. Abração.